Aí tem no nosso canal aí falando sobre Dom Pedro II. Eu gosto, sou fã de Dom Pedro II e da princesa Isabel, né? Da mãe dele, né? A dona Leopoldina. Dom Pedro II foi o último rei do Brasil, né? Naquele período, havia uma transição muito grande do período do Império para o período do Império, o período militar, presidencialista. Porque os Estados Unidos, ele criou os Estados Unidos da América. E ele, através do seu partido, né, o partido daquele cara da cadeira, como era o nome dele? Abraham Lincoln, se eu não me engano era o liberal, quem pode me ajudar aí? Ele influenciava muito o Brasil. E começaram a encher o saco de Dom Pedro II. Eu sou fã de Dom Pedro II. E as atitudes dele me fez ser fã dele, né? Então, em várias partes do mundo, na Rússia, né? Em várias partes do mundo estava caindo as famílias reais, né? Na Rússia não, mas estava havendo muito protesto. Nos Estados Unidos já tinha caído, exterminaram a família real, que era inglesa, né? O governo republicano, é da República. Obrigado, viu, Alexandra? Alexandro Penha Monteiro. Então estava se levantando a República, governo federativo do Brasil da Baixa da Égua. E o Brasil não era mais colônia. O Brasil faz 200 anos, né, que o Brasil se tornou independente. Então, de 500 anos de história que temos, 200 apenas somos independentes. E quem regia o Brasil era Dom Pedro II. Dom Pedro II era ótimo. Letrado, centrado, né? Ele não precisava mentir e nem dar a cesta básica para dominar, porque ele já era o dominador. E no Nordeste tinha muita gente que apoiava a República. Um deles é o meu Padim Cisso. Padim Cisso apoiava a República. A República não, é o Império. Ele achava que a família imperial era a família que Deus botou para reger o Brasil e os países. Mas no mundo estava havendo muita contradição. A República era muito agressiva. Lá nos Estados Unidos a turma foi assassinada, né? E aqui o Marechal Floriano Peixoto, né, começou a conspirar, né, contra o Império, né? O Império. Contra a monarquia, né? Gosto muito da família monárquica, tá? Espero um dia conhecer alguém. Eu espero um dia ir lá visitar Dom Pedro II, no túmulo dele, lá, está no Rio de Janeiro, né? Você vai ver o que aconteceu, né? Já que ele perguntou aqui. Dom Pedro II, né, filho de Dona Leopoldina e neto da princesa Isabel, ele cometeu um grande erro. Qual foi o grande erro que ele cometeu? Bem, ele queria dar casa para os negros e dar empréstimos para os negros plantarem e possuir suas casas. Eita, que erro danado! Olha o erro do cara, para ser irônico, né? Ele disse, vamos libertar os negros, a turma já não gostava disso, e vamos dar casa para os negros, fazer habitações para eles, e vamos dar empréstimos para que eles plantem e tenham suas fazendas. Isso foi uma bomba para os grandões do Brasil. Então logo se fizeram uma CPI escondida, né? Vamos fazer uma CPI, bora, pipipipi. Tem uns vivos, né, da família monárquica, tem. O Dom, eu vi ele na televisão, né, um senhor, teve um que morreu no avião da TAM, que era o príncipe do Brasil, né, é o que morreu no avião da TAM. E tem esse Dom, que eu não sei se ele é substituto, né. Então, Dom Pedro II quis cometer um grande crime. Qual foi o crime? Não, vamos libertar todos os negros e dar terras para ele. Tem muita terra no Brasil, então vamos separar as terras para os negros. Isso para os donos de terras, que não sabiam nem qual a terra que tinha, era uma bomba. Então eles usaram isso para começar a apelidar Dom Pedro II. Dom Pedro II foi apelidado como velho babão, tiraram a foto de Dom Pedro II dormindo, aí disseram, olha, ele só faz dormir, ele é um velho, né? Ele não tem mais domínio sobre o Brasil. Mas isso tudo, segundo a minha opinião, era influenciado pelo Partido Republicano dos Estados Unidos, né? Do presidente, aquele da cadeira de roda. Como é o nome dele?
Então, começou a haver conflitos. E os militares, como o Marechal Floriano Peixoto, resolveu dar o golpe, né? Então, o Marechal reuniu uma tropa muito grande e foi até o palácio de Dom Pedro II, que é lá no Rio de Janeiro. Inclusive foi tomado esse palácio, né? E não foi devolvido mais, né? E que vamos formar a República Fefé, Dadá, Fefeda, Fefé, Dadá, Arará, Titi, Vavá do Brasibo. Então vamos formar a República para ficar igual aos Estados Unidos, igual Estados Unidos da América. E agora vamos formar os Estados Unidos do Brasil, entendeu? Era uma imitação bizarra. Ele foi no programa de Danilo Gentili e falou que se quiser tomar o psi de voto. Eu não entendi. O que aconteceu lá? Mataram Abraham Lincoln. Mas Abraham Lincoln, meu amigo, é uma história comprida, viu? Comprida, brida. Mataram a família real, Abraham Lincoln já foi o... Né? Então, começaram a chamar de velho babão, que não tinha força para dominar o Brasil, né? E a monarquia tem uma vantagem. A monarquia não precisa mentir, não precisa pagar a cesta básica, não precisa dar uma de boa. Ele já é príncipe, então eles, né? Então, para imitar os Estados Unidos, o Marechal Floriano Peixoto proclamou a República Federativa do Brasil e caminhou para o Palácio de Dom Pedro II, né? Então, chegando lá, a tropa que apoiava Dom Pedro II disse: vamos reagir. Vamos reagir e vamos meter bala nesses caras. Aí Dom Pedro II começou a mostrar a sua grandeza. Ele sempre foi grande, tá? E você vai ver uma grandeza dele que eu recebo até hoje. Ele disse: brasileiro não deve derrubar sangue de brasileiro. Ele não era violento. Ele não era violento, né? Ele não era de guerra. O seu pai era de guerra. Dom Pedro I era de guerra, que teve muitas guerras em São Paulo, muitas guerras lá para o Paraná, e ele participando da guerra, né? Mas ele era calmo, tranquilo, de boa conversa, falava vários idiomas, muito inteligente, queria que o Brasil crescesse. Agora, o grande erro que ele cometeu foi esse, que eles usaram. Rapaz, tu não sabe. Dom Pedro II quer libertar os negros, por causa da princesa Isabel, que é da família dele, para agradar a vovó, e ainda quer dar terra para os negros, velho. Os negros vão plantar e vão ter dinheiro. Não, foi. Olha só como o tempo muda, né? O tempo muda. Eles querem um tema, eles pegam um tema, aí lasca o cara, entendeu? O Floriano, né, entrou de frente. Eu quero falar com Dom Pedro II. Eu, Marechal da Baixa da Égua, Floriano Peixoto. Aí o Marechal chegou. A turma: vamos meter bala, a gente não vai abrir não. Aí Dom Pedro II disse: não vamos derramar sangue brasileiro. Porque, meu amigo, isso daria meses de luta. E possivelmente o príncipe brasileiro ganharia, porque os outros estados iriam apoiar. Mas já havia uma conspiração embaixo dos panos. É por debaixo dos panos, sem ninguém saber. É por debaixo dos panos que a gente faz. É por debaixo dos panos, sem ninguém ver. E líderes importantes da Igreja Católica, como meu padrinho, Padre Cícero, se bem, menino, nome do Pai, nome do Filho, nome do Pai, nome do Filho, padres, e a própria Igreja Católica apoiava a monarquia. Como a Inglaterra é monárquica, alguns países como... existem reinos ainda que tem reis, né? Então podia citar vários nomes aqui de países que têm reis e se dão muito bem. Pois bem, Dom Pedro II se entregou, disse não. Aí foi lá o Marechal, tirou tudo que ele tinha, a casa, tudo. Ele saiu só com a cueca e uma bolsa. Bem, ele saiu com a roupa, né? A gente fala cueca só para... Ele saiu com a bolsa, ele foi lá atrás de casa e pegou um monte de terra do Brasil, que ele sabia que ele ia morrer, ou alguém ia matar ele não sabia o que ia acontecer, né? Então ele pegou terra, botou numa bolsa e amarrou na cintura pelo lado de dentro. Aí os militares da época não mataram Dom Pedro II, ou seja, os militares brasileiros foram mais compreensivos do que os militares americanos. O militar americano meteram o cacete e mataram, viu? Mataram tudinho, mulher, criança, tudo. Toda a família real americana foi morta.
E aí o Marechal disse, não vamos matar ele não, já que ele não resistiu, então vamos dispensá-lo para a Europa. Aí botaram Dom Pedro II num navio com sua esposa, né? Mas aquele clima foi um clima muito pesado, usado, muito pepé, né? E a mulher, você sabe, né, gente, que às vezes o cara tem uma falência, tem um problema, uma loja fecha, o cara morre do coração, né? Os filhos dele foram separados, né? Foram colocados tudo no navio e não foram mortos, graças a Deus. Então, esse pecado Floriano Peixoto não tem, tá? Foi apenas uma questão política mesmo. Ele não deu nem cacete em Dom Pedro II, não deu pau, não maltratou. A única coisa que ele fez foi pegar, botar num navio e dizer, se voltar, morre. Vai-te. Aí Dom Pedro II rumou à Europa, pobre e sem nada, né? Mas no meio do caminho, né? No meio do caminho, a mulher dele não aguentou a pressão e morreu. A mulher de Dom Pedro II, né? Eu fico olhando as fotos. Eu não sei porque eu fico olhando as fotos, eu fico, né? A monarquia está em alguns países da Europa, como Dinamarca, Inglaterra, Espanha. O nome é Espanha. Não me engano, na Holanda. Alexandro. E tem chamado um reino chamado Reino, ali perto da Alemanha, né, que é um paraíso fiscal, que lá também tem reis, príncipes, né? Então, Dom Pedro II foi deportado e foi para Portugal, deixou os filhos lá, a mulher morreu, foi jogada no mar, ou foi levada para Portugal, não sei, mas eu sei que a mulher dele morreu na viagem. Ficou viúvo. Aí a humilhação era muito grande, então ele saiu de Portugal e foi para a França. E na França vivia pobre, né? Pobre, assim como qualquer outra pessoa, né? E os parentes ajudaram, mas não ajudaram tanto assim não. Você tem que ter cuidado para não precisar de ninguém, tá? Você tem que precisar de Deus, de pessoas boas, que às vezes os parentes não ajudam não, tá entendendo? Os parentes puxam para baixo, entendeu? Não estou dizendo que houve isso com ele, mas devia ter dado um cargo a ele de Portugal, alguma coisa, né? Mas o pobre foi para a França, morar num cuvículo lá cheio de baratas. Talvez ele mesmo tenha escolhido isso. A história ela é interpretável, como a Bíblia. Uma pessoa interpreta de um jeito, outra interpreta do outro, né? Mas o que estava passando na cabeça de Dom Pedro, né, era uma coisa... Ninguém sabe o que passou na cabeça de um homem que viveu para reinar o Brasil e transformar o Brasil num império. Aí pronto, ele ficou morando num muquifo, né? E vivendo talvez de pensões ou ajudas de parentes, né? E morreu dentro de um quarto velho lá de hotel, cheio de baratas. Só que quando encontraram ele lá morto, né? Olha, isso aqui é Dom Pedro II, família nobre de Portugal. Aí quando foram olhar nos bolsos dele, não tinha dinheiro. Mas, oxe, que saco é esse? Aí abriram as calças dele. Olha, o que me fez gostar de São Dom Pedro foi isso. Tinha uma carta, né? E tinha uma bolsa de terra. Tinha uma bolsa de terra, né? A família real do Brasil é Orlando de Bragança. É Orlando de Bragança, Seu Orlando, Eu acho que um homem desse devia ter o cargo, no mínimo, de deputado, né? Um cargo dado pelo Brasil, para ele ter poder de falar alguma coisa, né? Mas a gente cancelou eles totalmente. O que pode fazer, né? Se não me engano, pastor, o Dom Pedro II, antes de pedir uma porção de terra do Brasil para encostar a cabeça. Não, ele levou um saco de terra dentro das calças. Aí quando mexeram nele, né? Mexeram nele, não encontraram dinheiro, encontraram uma carta, ele abençoando o Brasil. Olha, um cara daquele tinha tudo para amaldiçoar o Brasil. Se fosse outro, mandava para o inferno. Então, a grandeza de Dom Pedro vem aí. Quando eu li a carta, ele diz, uma coisa eu peço antes da minha morte, que Deus abençoe o Brasil. Rapaz do céu, o cara sabia que estava morrendo, estava pobre, os caras lascaram ele, e ele ainda abençoou o Brasil. Esse cara podia ser muito especial. Quando eu li essa carta, eu falei, Virgem Maria, esse mesmo menino. Esse cara era legal, aí comecei a estudar a história dele. Entendeu? Às vezes, por exemplo, o pastor está numa igreja, a igreja não quer mais o pastor sai amaldiçoando, entregando ao diabo o cão. Quantos pastores eu conheço assim?
Uma vez eu fundei uma igreja, aí não deu para ficar lá, uma convenção, mas até hoje eu abençoo essa convenção. Cresçam e apareçam. Houve trairagem? Houve. Mas o que fazer? Eu não vou cagar ou cuspir naquilo que eu fiz. Aí não adianta. Tudo que a gente fizer na hora de desmanchar, amaldiçoar, Dom Pedro foi assim. E o cara disse, essa terra aqui? Aí teve um cara lá que disse, é macumba. É não. Aí tem lá na carta, essa porção de terra é uma porção de terra do Rio de Janeiro, que ele, né, fez um voto, pastor, um pix, agora, Nildete Cortez. Obrigado, Nildete. Deus te abençoe, tá? Com toda sorte de bênção. Então, fantástico. É fantástico. Pá! É fantástico. Aquele porção de terra ali era saudade do Brasil. Ele gostava tanto do Brasil, né, mas ele não amaldiçoou o Brasil em nada. Eu até fiz um vídeo. O título do vídeo é Eu recebo a bênção de Dom Pedro II. Eu abençoo o Brasil. Eu recebo essa bênção, né? Mas foi fantástico. Foi fantástico. O único crime que Dom Pedro II fez foi querer beneficiar os negros. Olha que crime, fizeram uma CPI, tal. Não, vamos derrubar esse cara. Esse cara, né? Então, assim, a questão, dívida o Brasil sempre teve. Com esse problema que o Brasil teve agora, nós temos Bibi. Ah, é de graça, pastor. Toma, pastor, que é de graça. De graça, R$4.000 cada uma. Nós estamos devendo Bibi. As pessoas não se acordam, pensam que é de graça. De graça uma ova, tem nada de graça nesse mundo. É Bibi que nós estamos devendo. Tá entendendo? Por isso que tem gente que quer aquela música, olha a onda, olha a onda, olha a onda. Bibi, nós estamos devendo. Estamos devendo até a cueca cagada, nós estamos devendo. A graça do Brasil é que o Brasil tem muito recurso, senão a gente estava tudo lascado, passando fome e morrendo de fome. Mas o Brasil está devendo Bibi, só com essa ondinha, né? Então, ele morreu, né, com a Bolsa de Terra do Rio de Janeiro, e a carta que eu li, né, abençoava o Brasil, mesmo o Brasil sendo tão traíra com ele, né? Então, assim, aí houve a transição. Aí o governo de Floriano Peixoto não foi esse sucesso todo que eles esperavam, não. Né? O sucesso dos Estados Unidos, principalmente Nova York, são os judeus. Né? Aí o dinheiro, a prata, a bênção corre. O Brasil não tinha isso aí. Então, depois de Marechal Floriano Peixoto, que foi, segundo alguns, um governo desastroso, que não fez nada a não ser dizer sim, sim para os Estados Unidos. Vamos brincar de cavalo? Bora! Vamos brincar de cavaleiro? Bora! Tu vai ter um papel muito importante. Tu vai ser o cavalo e eu vou ser o cavaleiro. Ai, que coisa boa esse professor Raimundo. Professor Raimundo. Meu primo foi lá em casa, professor Raimundo. E foi. Aí ele fez o quê? Ele foi brincar com eu. E que tipo de brincadeira ele fez com você? Bem, ele fez uma brincadeira, professor Raimundo. É o Batista, né? Ele fez um papel, ele foi uma brincadeira muito importante, professor Raimundo. Qual foi a brincadeira? Bem, ele brincou de cavaleiro. Ah, vocês brincaram de cavaleiros? E ele, professor Raimundo? Ai, minhas costas, professor Raimundo. Que foi? Que foi? Ai, professor Raimundo, minhas costinhas. Que foi, meu? É porque ele me deu o papel mais importante da brincadeira. Qual foi o papel? O cavalo. Eu era o cavalo e ele era o cavaleiro. Então ele montava em mim e eu saía levando ele. Foi exatamente o que os Estados Unidos fez. Creu, né? E nós ficamos uma imitação bizarra dos lá Estados Unidos da América e nós Estados Unidos do Brasil, né? Depois virou República Federativa do Brasil e depois virou Brasil. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga, pra gente fica assim. Brasil, mostra o teu sócio, o nome do teu sócio, confia em mim.
Transformaram a nação num puteiro. Assim se ganha mais dinheiro. Que música é essa, Chiquinho? É a música do cantor. E é, Chiquinho? É. Tua piscina está cheia de ratos. Tuas ideias não convêm ao fato. O tempo não para. A tua piscina está cheia de rato. Então, depois veio o governo de outros. Cada um teve qualidades e defeitos, né? Mas concentrando-se em Dom Pedro II, São Pedro II foi fantástico. Houve essa transição? Houve em vários países, tá? Não foi só no Brasil, não. O Floriano ainda teve esse favor, né? De deixar Dom Pedro vivo. Não matou a mulher dele, não matou os filhos, não matou os parentes. E despediu todos do Brasil. Ainda tem filhos de Dom Pedro II por aí, né? Então pronto. Aí fecharam tudo para eles. As casas, os casarões, eles perderam, né? Inclusive o casarão lá do Rio de Janeiro, né? Então, ficou a família real. Aí eles voltaram, né, e conseguiram um tipo de uma pensão, que o Brasil dá uma pensão para eles. Mas eu acho que eles deviam ter. Aí quem sou eu, né? Eu sou um piá de pinto. Piu-piu, piu-piu. Que uma família tão importante assim para o Brasil, né? Devia ter um cargo assim como senador, alguma coisa, né? Então, assim, tem que ter cuidado também para a gente não fazer que nem Batista, né? Seu Raimundio, para a gente brincar de cavalo e seu cavalo, entendeu? Eita, pastor, hoje o senhor está muito romântico. Estou mesmo. Então, assim, o Brasil é muito submisso, mas ele é muito submisso mesmo. Mas o Brasil é abençoado. Dom Pedro II tem autoridade legal na frente do diabo, de Deus, de Nossa Senhora, de quem for. Ele abençoou o Brasil. Ele não amaldiçoou, ele abençoou. Como um pastor que trabalha com quebra de maldição e bênção, para mim isso foi o máximo. Foi o máximo. Porque o cara tinha tudo para falar mal do Brasil, para condenar o Brasil, para jogar uma praga bem grande no Brasil, mas não. Ele escreveu a carta e disse: uma coisa eu peço, antes de morrer, que Deus abençoe o Brasil. E morreu, né? Que Deus o tenha, tá bom? Então essa é uma parte. Se você quiser ver mais, você coloca assim: bênção de Dom Pedro II, Joilson de Assis. Aí a política muda, né? A política muda no mundo. Deus não se mete nisso, não. Deus fica só quieto, sabe? Deus se mete e não se mete, depende da ocasião, né? A família real brasileira mora aqui no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Petrópolis é linda, Teresópolis e Petrópolis é linda, né? Então, assim, vendo de um lado, tem um príncipe, o Brasil, ele não precisa roubar porque já é rico. Ele não precisa cesta básica para ser eleito porque ele já é príncipe. Como a rainha da Inglaterra, né? Mas aí, os caminhos que nós caminhamos, somos nós que escolhemos, né? Então não adianta reclamar, né? Eu não sei se seria bom a monarquia, não sei se o brasileiro conseguia, né? Viver com a monarquia, com o nobre, que parece que o brasileiro não gosta de autoridade. Ninguém presta para nós. Ninguém, você já notou isso? Qualquer um que sentar a bunda naquela cadeira não presta. É a turma batendo em cima, é um trabalhando e 10 atrapalhando. Então, assim, é da gente mesmo, né? Dom Pedro II realmente amava o Brasil. Bem, se teve um homem que amou o Brasil, chama-se Dom Pedro II. Né? Mas ele cometeu esse grande erro, que era dar casa para os negros, a forria, comprar negros e deixar eles soltos, criar quilombolas, né? Mas cada época tem sua crença, tá? Talvez se a gente tivesse naquela época, a gente não pensava assim. Agora, com sangue frio, né, nós pensamos assim. Aí tem alguns seres da história que eram a favor da monarquia. O mais famoso que eu gosto dele era Padim Cícero. Padim Cícero era a favor da monarquia. E o relacionamento de Padim Cícero com Lampião é porque Lampião também era monarca. Lampião acreditava que a monarquia era o melhor. Era questão política da época, né? O povo pacífico, os amalequitas montam em cima, pastor. Monta mesmo. Né?
fix. Aí, pastor, fixa o Pix, pastor. Vou fixar aí, pode fixar, pode o Pix. Então, o meu comentário, né, sobre o Brasil colônia, né, todos os sistemas têm defeitos, tá? Os militares também têm defeitos. Os militares que eu falo, de Marechal Floriano Peixoto, né? Mas, e teve qualidades, né? Eu acho que a grande qualidade foi não matar Dom Pedro II. Ia ser muito triste, né? Cortar a cabeça de Dom Pedro II, como fizeram os americanos, né? Mas aí, assim, a política é como a doutrina da casa, né? A casa é quem determina. Então, se nós determina tal qual governante, a gente acha que tal governante é de Deus, outro não é, então, né? Eu quero o cara educado, eu não quero assim, não. Vá para educadinho, vá. Então, assim, depois, né, lá na frente é que veio a questão das diretas já, depois, né? Então, mas isso é uma evolução, né? A evolução. Então, a questão é abençoar. Ele não disse nada, ele só abençoou. Como eu acredito na bênção, essa bênção, ela legaliza os anjos abençoar o Brasil. Por isso que quando o pessoal pensa que lascou o Brasil, aparece o pré-sal. Pensa que lascou o Brasil, aparece o grafite. Pensa que lascou o Brasil, aparece não sei o que lá. Tá entendendo? Deus atrapalha o caminho da maldição e Deus obedece à maldição. Como o Dom Pedro II, ele tinha Lelé, Gagá, Lili, Dadá, Dedé, ele era um príncipe, ele tinha legalidade pela coroa. Então ele abençoou o Brasil. Fantástico, Dom Pedro. Dom Pedro, fantástico. Realmente sua mãe teve um filho maravilhoso, né? Maravilhoso. Defeito todo mundo tem, político é político, né? Seja rei ou seja político, né? Agora, quando começou, né, os Estados Unidos, com Unidos do Brasil, nos tornamos assim, cada um tem sua opinião, né? Quase uma colônia dos Estados Unidos, né? Quase uma colônia dos banqueiros, né? Amo o seu ponto de vista sobre as coisas. Bárbara Pereira. Obrigado, Bárbara. Faz tudo sentido. Então, até mesmo, por exemplo, enquanto os Estados Unidos crescia entre 1960 a 1980, nós passava fome. As maiores estradas americanas, a prosperidade, mulher dirigindo carro, a sociedade explodiu os americanos. É claro que tem uns judeus no meio, né? Tem uns judeus no meio. Mas nós morríamos de fome aqui nas feiras, comendo tripa de bode. Tudo que a gente produzia ia de juro, e some juro, e tome juro, tome juro, tome juro. Para a gente construir uma estrada, essa estrada custava 30 vezes mais o preço dela, chamado Custo Brasil. Os caras era gorjeta para fulano, gorjeta para ciclano, gorjeta, e fora o empréstimo que o cara pedia, tá entendendo? E pedia, e esse empréstimo vinha para lascar, né? Então, assim, nós sofremos muito, muito mesmo. Agora que quando o Brasil começou a se levantar com cacau, aí veio alguém e lascou o Brasil, né? Eles trazem. Isso existe, né, entre as nações, né? A mesma coisa agora, né? Trouxeram um bicho aí de fora, do Oriente, e esse bicho fura tudo. Fura fruta, fura tudo. Por que eles trouxeram? Porque está chegando em cartas plantas daninhas. Dom Pedro II se tornou rei aos 5 anos de idade. Ele foi tutelado por José Bonifácio. José Bonifácio era o cara, né? Calmo, tranquilo, pensador, estrategista, cheio do acordo, né? Bonifácio, ele foi o segundo rei do Brasil, né? Tem umas broncas aí no meio, mas a gente não quer saber de bronca, quer saber da qualidade de Bonifácio, né? E quem proclamou a República do Brasil, a independência de Portugal, foi Dona Leopoldina, que eu tiro o chapéu, a loura linda, e José Bonifácio. Porque Dom Pedro II estava em São Paulo, né? Brigando. São Paulo! Estava dando trabalho. Era. Só não lembro com qual idade Dom Pedro morreu. Eu não sei com qual idade, mas pelas fotos, eu acho que Dom Pedro morreu com uns 65, 70 anos. Quem souber que puder dizer aí, né?
Ele tornou-se rei, ele foi criado para ser rei. Então ele era centrado. Mas você sabe que um rei desagrada um e agrada outro, né? Mas nós nos lascamos, nós Sul se lascou. Porque tudo que o Brasil produzia, você não está lembrado não? Quem é mais velho assim, na idade do meu pai, 60, 70 anos, lembra? A gente comia, vendia o almoço para comer a janta. O Brasil rico, produzindo muito e tudo indo para alguém comendo, né? Mas esse costume vai até hoje, né? Hoje nós somos independentes em combustível, produzimos combustível, aí dá lá, Petrobras, lucro de tantos bibi, tome bibi. E a gasolina, um explica, outro diz isso, outro diz aquilo, mas o negócio não está entendendo. Se nós temos, por que nós temos que pagar tão alto? Então, agora, quem faz o nosso destino somos nós mesmos. Deus abençoa a pessoa, Deus guia a pessoa. A família real brasileira, ela é muito católica. Os dons são muito católicos. Até pelo falar dos caras, a gente nota que os caras têm capacidade e potência, né? Então, assim, como um humilde brasileiro que sou, eu acho que a família real devia ter um filho dela no Senado, né? Mas a política não vai deixar isso. É claro que a política... né? Mas devia ter uma voz, assim, uma voz da monarquia, né? Não quer dizer que virasse monarquia de novo, que não tem condição de virar mais não, tá? Tem não. O brasileiro não consegue mudar tão rápido, né? Mas teria um príncipe que teria voz, falaria nas televisões, diria sua opinião, né? Pastor, não foi mais velho, não. Não. Dom Pedro II era o segundo filho, né? De Dom Pedro I. Aquele negócio dos primeiros filhos, né? Tem a maldição, né? Dizem, né? Dom Pedro I tinha 35 anos quando morreu. O que é isso? E era tão novo. Não, está errado essa informação. Maria Francisca Anés de Carvalho. Bem, Anes de Carvalhos, né? Então, assim, eu não sei, 35 anos acho que não, né? Pela foto que eu vejo ele, eu não sei se é por causa da barba, né? Eu acredito que ele deve ter com uns 60, 70 anos, né? Vejam aí direitinho, né? A gasolina vira a hora... Agora vem um grafite, né? O mundo inteiro vai precisar do Brasil. Olha que maravilha. Porque todos os computadores, aqueles robôs, aquelas máquinas, aqueles cachorros robô, vão precisar de bateria. Bateria com grafite, que faz grafame. É o ouro novo do mundo. Por isso que a turma está... Salve a mula sem cabeça, defenda a Amazônia. É porque a Amazônia e o Tocantins tem 96 do grafite do mundo todo. Pode ser que ache por aí em algum lugar, mas aqui nós hoje detemos 96. Nós vendemos de graça, de graça. O sistema, a gente tem que viver nele e respeitar ele, né? Criar esse sistema, quem somos nós para falar? Somos a meros mortais, né? Vendemos a galinha e compramos o ovo. O que o Espírito de Sabedoria... eu sei que o Brasil é abençoado. Nós somos abençoados, tá? Hoje é meu aniversário, pastor. Queria sua bênção. Querem? Parabéns. Deixa eu terminar de falar de Dom Pedro, que eu vou dar uns parabéns para você, tá? Um cheiro muito grande. Dom Pedro II, 66 anos que morreu. Tá vendo? Maria Francisca Anés de Carvalho. Tá vendo? Não falei para você, pela aparência dele. Eu fico olhando foto do Antigo Egito. Às vezes, quando eu vejo Chiquinho lá, eu era amigo de Dom Pedro II, eu era amigo. Vendemos a galinha para comprar o ovo. Você é pró-monarquia, pastor? Não. Não sou pró-monarquia. Eu sou pró-Brasil, né? Não dá para mudar o sistema. Tanto de gente aí, só um cabo muito doido para tentar mudar o sistema. Mas não muda não, porque a coisa está enraizada. Né? A monarquia, ela não tem condição mais de mudar, de tomar condição. Não tem. Bem, possa ser que eu esteja enganado, né? Mas ela devia ter um representante, assim, um tipo de um senador, de um deputado, que fosse o monárquico, que ele não precisasse se eleger, mas ele tivesse sua cadeira garantida, ou também no superior tribunal, um monárquico. Não é que ele vai mandar nos outros, mas que ele participasse, né?
É. Na Amazônia tem pepita de ouro do tamanho de um carro. Essa é a girafa. É verdade, salva a mula sem cabeça. Ele morreu aos 66 anos. Não falei para você? Alexandra Lins. Então, ele morreu já com 66 anos. Morreu na França. Eu não sei qual foi a cidade, foi Lyon, né? E morreu pobre. Não era tão pobre assim, mas ele vivia de alguns, né? Descobrimos um arroz tamanho de uma azeitona, que cura até AIDS. Olha, foi na Amazônia, foi? Alexandra Lins. Então, assim, sobre Dom Pedro II, eu tiro meu chapéu. O Brasil tem que ser o que a gente não adianta chorar pelo leite derramado. Se eu pudesse, se eu fosse assim, se fosse assado, se fosse cozinhado. O que você fez, fez. O que você não fez, não faz mais. Agora, a partir de agora, cada um da gente saber a força que tem nosso dedo. Mas a turma, ela é muito manobrável, né? Então, pastor, esse negócio de anarquia tem a ver com reis? Tem não. Anarquia é um sistema que nasceu no deserto, lá com Coré. Anarquia são filhos de Coré. Agora, a anarquia, ela tem se legalizado. Existem grupos hoje que destroem qualquer um. Eles são manipuláveis. Eles usam temas. Eles dizem, vou defender você. Aí quebram tudo, tal, até que o dono chegue e dê uma ajuda, né? De milhões. Então, a anarquia é uma loucura, porque não existe país anarquista. Não existe. Me mostre um país anarquista. Não tem. Os países mais bem-sucedidos é onde tem a política mais forte, as regras mais fortes. Vamos citar os países mais bem-sucedidos? Vamos. Rússia, China. A China lá, até para você cagar, você tem que dizer para eles, vou cagar aí 5 quilos. Eita, é muita merda. Lá é tudo controlado. Vê o tamanho da China. A China está botando moral no mundo. Isso aí ela falando, não mexa com fogo não, viu? Porque ela está forte, né? Então, os países mais fortes que existem são países que têm uma legalidade, uma lei, um povo, uma política forte, como os Estados Unidos. Os judeus são muito cheios de leis. Os judeus é cheio de legalidade. Então, Israel é tudo legalizado lá. Então, a anarquia é uma ilusão. Né? A anarquia é contra o poder emergente. A anarquia coloca o homem contra a mulher, coloca a mulher contra o homem, coloca o negro contra o branco, coloca o pobre contra o rico. Tá entendendo? Eu vi um discurso de um cara anarquista numa turma do sítio, né? Eu estava lá, o cara, olha, vocês são pobres, e eles são ricos, e os pobres passando um saco o dia todinho. Aí quando os pobres ganharam a terra, eu fui lá, pastor Joício de Assis da Igreja Batista foi lá. Vamos plantar maracujá, vamos plantar não sei o que lá. Coçando um saco, o dia todinho coçando um saco. Não, pastor, se eu for criar maracujá, a vaca come. Prenda a vaca. Não, pastor. Vamos cavar um poço? Não, pastor. Nós estamos esperando a sexta baca do partido. Pois fica esperando sexta baca. Não fizeram merda nenhuma, não plantaram nada. Vai lá que tá só um mato. Venderam as terras e o cara que comprou fez uma fazenda. Então, a anarquia é assim, ela bota o peão contra o fazendeiro, mas o peão às vezes não tem a capacidade do fazendeiro. Coloca o empregado contra o patrão. Às vezes o empregado, acaba de, olha, o patrão é ruim e tal, aí o empregado fica no meio da rua passando fome. Nós precisamos um do outro. E as autoridades existem. Às vezes o cara é rico, mas ele acorda às 5 horas da manhã. Eu conheço um cara que é tão rico, a família dele toda é rica. Toda. Da mulher aos filhos, toda é podre de rico. Tem tanta terra que não sabe o que possui. Mas ele acorda às 5 horas da manhã. E com 80 anos, ele viajava 100, 200 quilômetros para fazer seus negócios. Eu ia junto com ele, orando, conversando com ele com 80 anos. Então, um cara desse, ele tem as coisas, mas ele trabalhou muito para ter. Aí chega um cara que fica até coçando o saco e vendo mulher nua na internet. Aí chega um cara e diz, vamos se revoltar, tal. Se revolta contra si mesmo, que dorme, acorda meio-dia. Tá entendendo? Esse cara não, é 5 horas da manhã, com 80 anos.
80. E ele disse, eu vou morrer, pastor. Mas antes de eu morrer, eu vou deixar meus filhos tudo lá em cima. Eu disse, seus filhos já estão lá em cima. Ele disse, mas eu vou deixar mais ainda. Então o pensamento desse cara é brilhante, é bri-bri. Faz um tempo que eu não vejo ele, faz quase 6 anos que eu não vejo ele. Mas ele está vivo e atuante, tá? Vivo e atuante. Até 80 e poucos anos ele ainda trabalhou forte, né? Comunismo é anarquia, não. Aí você se engana. Comunismo não tem nada a ver com anarquismo. Ó, sistemas como comunismo é um tipo de política. Anarquia é contra tudo que é poder. Está entendendo? Nazismo vem do partido naso. Né? Não é comunismo e não é anarquia. Ao contrário, são cheios de leis e regras. Né? Então, tem que saber esses grupozinhos, né? Ok? Então, deixa eu ver aqui, é um espírito de divisão, pastor. Todo mundo pensa que manda em tudo, só rebelião. Que bênção, né, pastor? Então, assim, diga assim comigo, eu recebo a bênção de Dom Pedro II. Vou tirar meu chapéu, tá? Eu recebo a bênção de Dom Pedro II. Eu recebo a bênção de Dom Pedro II. Eu recebo a bênção de Dom Pedro II e eu abençoo Dom Pedro II e toda a família dele. Sistemas são sistemas. Está entendendo? Sistemas são sistemas. Pessoas são abençoadas em todo o sistema. Os judeus da Rússia eram abençoados. Os judeus da Alemanha nazista eram abençoados. Os judeus do Brasil eram abençoados. Então o cara é abençoado em todo o sistema. A Rússia, durante muito tempo, foi dominada por judeus. E eles eram abençoados lá. Depois a Alemanha era dominada por judeus. E eles eram abençoados lá. Depois vieram para o Brasil, o Recife, e eles eram abençoados no Recife. Depois foram expulsos do Recife e foram para Nova York e fundaram a maior cidade da América. São abençoados lá em Nova York. Então, com a bênção de Deus, não importa o sistema, importa que seremos abençoados. Agora, sem a bênção de Deus, meu amigo, a turma se mata. A turma se mata. Né? Eu recebo a bênção de Dom Pedro II e abençoo ele e toda a família dele. João. Obrigado, João. Bem, o que eu tenho falado de Dom Pedro II é isso aí. Pastor, o senhor prega a volta da monarquia? Não. Prego nada, eu prego a libertação e a bênção. Né? Aí uma parte puíca. Sabe o que é puíca? A sua letra aí, Chiquinho. Pupu e IKK. A turma é quem decide. A turma é quem decide. Né? Barrabás, a turma é quem decide. Né? Então, bênção do Brasil, Dom Pedro II. É verdade. Ele abençoou o Brasil e a bênção dele foi clara e arreganhada. E o Brasil sempre foi abençoado. Porque o Brasil, meu amigo, se o Brasil não fosse abençoado, nós se tornaríamos um país daquele da África, pobre, precisando de comida. Né? Porque o Brasil levou na cabeça muitos anos. Mas sempre se levanta, sempre aparece um ouro, um grafite, um grafante, um nióbio, e alguma coisa vem e abençoa o Brasil. Agora, o Brasil só não se lascou mesmo, porque apareceu o agricultor. Agradeço ao homem do campo. O homem do campo sustentou o Brasil nessa situação que vivemos. O homem do campo foi fantástico. Então, que o Brasil inteiro receba a bênção. Nós temos tudo para ser rico, mas existe uma doutrinação na gente. A gente é doutrinado, limitado a ser pobre e depender de cesta básica. O povo é que escolhe o destino. Isso é uma lei. O povo escolhe o destino. Barrabás ou não? Barrabás lascou Israel. Barrabás fez Roma destruir Israel. Então, reclamar de quê? Agora sim, o que me choca mais é que parece que alguns brasileiros que estão no poder não são brasileiros, tá? Eles parecem estrangeiros, parece que eles não estão nem tuiu para o Brasil. Mas o povo gosta, né, gente? O povo gosta, então o povo quer. Então não reclame daquilo que nós permitimos, né? A gente é muito assim, tchutchuca. Pastor Joilson, eu não vou estudar mais no colégio fulano de tal estadual da Baixa da Égua. Por que você não vai estudar? Professor é chato demais, pastor. Qual é o nome do professor? É Tonhão. Mas Tonhão, rapaz,
é o melhor professor da cidade. Mas ele é muito bruto, pastor. Sim, brutalidade tem níveis, né? Mas ele ensina bem? Ensina. Mas ele é bruto. Ah, você quer que ele alise você? Você quer ter um caso com o Tonhão, é? Não, pastor. Então, meu irmão, ali é a relação de professor com um aluno. Não precisa ele dar um beijo na tua boca, não. Mas nós é assim, tá entendendo? Se o professor é brabo, a gente, ai, vou deixar de estudar. Ai. A sua letra, Chiquinho. Ico. O Brasil tem o ano 60 e 70, do povo vivia na roça. Né? Meu pai viveu na década de 60 e 70 no Rio de Janeiro. Era uma loucura, tá? Era uma loucura. Sempre houve a nobreza e a pobreza, né? Mas a pobreza era muito grande, muito mais do que hoje, tá? Então, que Deus abençoe o Brasil. Agora, você que gosta do Brasil, independente dos seus partidos e dos seus achos, e acredito que cada um da gente tem, ore pelo Brasil? Sim. Eu pergunto a você, você já orou pelo Brasil essa semana? Nós estamos na quarta-feira. Você já orou pelo Brasil? A maioria vai dizer não. E outra coisa, um mistério eu te digo, que ninguém será abençoado se amaldiçoar a sua própria terra. O cara quer ser abençoado e rico e fica amaldiçoando o seu próprio povo. Aí parece que não dá sorte. Entendeu? Agora, assim, quer virar o cão dos infernos? Senta naquela cadeira. Pode ser a Madre Teresa de Calcutá. Pode ser o Papa. Sentou naquela cadeira, ele vira o cão dos infernos, o diabo, porque tem muitos interesses. Isso não é hoje não, gente. Eu não nasci hoje não. Sempre foi assim. Quem senta ali, a turma fica dando fora fulano, fora cicrano, abaixo cicrano, abaixo fulano. Não houve um. Então, tem que ver essas coisas também, né? E pedir muito a Deus sabedoria e abençoar o Brasil. Abençoe o Brasil, que acaba se encontrando. Acaba se encontrando. Né? Que Deus faz se encontrar. É como Dom Pedro II, ele abençoou o Brasil. Ele não disse, o sistema está errado, vamos mudar. Tal. Cristo também não fez isso. Cristo não mexeu no sistema de Israel. Os judeus queriam mexer no sistema porque era um sistema onde Roma mandava. Mas Cristo disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu vou abençoar essa terra. Entendeu? Então, são sistemas. E o importante é que você seja feliz. Eu conheço amigas minhas que moram na Rússia, que são felizes. Outras moram na China, são felizes. Outras moram nos Estados Unidos, são felizes. Outros moram aqui no Brasil, na Baixa da Égua, e é feliz. O importante é que você seja feliz, né? Temos que orar muito para o Brasil. Alexandra Penha Monteiro, exato. Mas sabe de uma coisa? Sabe o que é? Ninguém olha. Nós diz que olha, mas não olha. Nem um paizinho nocinho nós ora para o Brasil. E Chiquinho? Não ora não. É só lábia. Só lábia. Ninguém ora. Mas chegou o momento da gente orar de verdade. No Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós. Se já fez a vontade dessa no céu, para nós cada dia nos dá hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Quem nos tem ofendido, não nos deixe entrar em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoa o Brasil, Senhor. Amém. Pronto. E se você abençoar o Brasil, o que você ganha com isso? Porque o brasileiro quer sambar. Qual é a minha parte? Né? O que eu ganho nisso? Se você abençoar o Brasil, você será abençoado pelo Brasil. Se você amaldiçoar o Brasil, você estará sob maldição também, que você mora aqui ou é daqui. Então, abençoa o Brasil. Não precisa você gostar do político, né? Não precisa você gostar do quem está na frente, porque muda, né? Abençoe o Brasil e seja calmo. Não vá muito nas conversas, não, né? E saiba da sua responsabilidade, tá? Eu abençoo Dom Pedro II, eu abençoo o Brasil. O Brasil é uma bênção, tá? Pastor, mas lá na Noruega, quem foi, né? Quem foi pode até ser feliz. Uma pessoa pensa, eu vou para a Noruega, eu vou para os Estados Unidos, vou para Nova York, né? Vou para Califórnia. Meu bem, eu vou para Califórnia, viver a vida sobre as ondas, curtir a vida de cinema, dará meu destino a ser feliz. Meu bem, eu vou para Califórnia, viver as vidas sobre as ondas, curtir a vida de cinema,
Tcharirarira, meu destino é ser feliz. Aí vai o pobre coitado, acredita nisso e vai. Aí vai limpar vaso sanitário lá, vai limpar banheiro. Se o cara é rico, ele vai viver sobre as ondas, ter uma vida de cinema. Mas o pobre vai lavar banheiro e limpar merda de menino, babá. Então, assim, a gente não vai muito nessa ilusão, não. Assim, e outra coisa, às vezes, você que mora no sítio, é melhor ganhar um salário mínimo no sítio do que ganhar 10 na cidade. Porque lá no sítio você tem água de graça, comida de graça, não precisa de transporte, né? Então, bendito seja o nosso Brasil. Michele Silva. Eu digo amém, amém e amém. Viva Dom Pedro II! Viva! Uma grande memória que nós temos que lembrar.